Olha, o presidente Lula se reuniu hoje com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para tratar da situação lá na Venezuela. O encontro, que não constava na agenda do presidente, foi rápido e aconteceu no Palácio do Planalto. Quem traz os detalhes ao vivo é o nosso repórter Murilo Fagundes. Boa noite, Murilo. Por sinal, ele está lá no Palácio do Planalto. Oi, Leandro, uma ótima noite a você e a todos que nos acompanham. Pois é, foi uma reunião bastante curta, muito rápida ali entre uma agenda e outra do presidente Lula, hoje com o chanceler Mauro Vieira. Hoje foi o primeiro dia de expediente de Mauro Vieira, depois de Lula, depois desse retorno do recesso na Restinga da Marambaia. Foram quase 2 semanas de recesso, de descanso, e hoje, então, Mauro Vieira e Lula tiveram um primeiro encontro presencial, depois, então, dessa ação dos Estados Unidos na Venezuela. E segundo nós apuramos, Leandro, essa conversa foi ali rápida, mas para tratar dessas próximas estratégias, das próximas falas do governo. O presidente Lula também teve com outros assessores para tratar sobre a questão da região, sobre a situação da região aqui no Palácio do Planalto. E o que a gente tem percebido? Que o posicionamento do Palácio, o posicionamento do governo Lula tem sido muito calculado. Hoje, mais cedo, o presidente Lula participou de uma reunião sobre saúde, sobre inteligência artificial na saúde e não citou a situação da Venezuela. E esse tem sido o tom, justamente não concentrar no presidente essas declarações. Por quê? Porque o governo tem seguido uma linha de apenas ali condenar a ação pautada na questão do multilateralismo, da soberania. E a ação ali com um tom mais alto foi justamente a definição do que fez os Estados Unidos como sequestro pelo embaixador ali do Brasil na Organização dos Estados Americanos. Esse foi o tom mais alto. Mas resta saber se o presidente Lula vai continuar adotando esse tom de comedimento ali nas suas falas. Amanhã a gente tem um evento aqui no Palácio do Planalto, em alusão ao 8 de janeiro, que já a gente vai falar mais sobre esse evento, e há uma expectativa muito grande para o discurso de Lula, porque até o momento Lula não falou publicamente sobre o que aconteceu na Venezuela, apenas fez um tweet, uma nota também muito formal e sempre seguindo a mesma linha do Itamaraty, de que houve ali uma ultrapassagem de uma linha da soberania, de uma linha do direito internacional, mas não houve ali uma fala espontânea do presidente Lula. Tem gente dividida aqui no governo. Um grupo diz que Lula não tem que mexer com isso, tem de se blindar para as eleições de 2026, porque é um tema muito sensível para o governo. E tem um outro grupo que acha que o presidente é uma voz muito importante e que, ligando para Delcy Rodrigues e para o presidente Donald Trump, ele consegue se colocar nessa posição de ainda um possível mediador nessa situação. Então, temos visões distintas e diferentes aqui no governo. Para fechar, Leandro, eu conversei com uma fonte aqui do Palácio do Planalto, perguntei se há alguma intenção do presidente de mudar essa estratégia. Ele disse que isso nem está sendo cogitado, ou seja, essa estratégia atual de um governo mais comedido, de firme contra as ações dos Estados Unidos, mas sem nominar Donald Trump nem Nicolás Maduro, essa estratégia então deve continuar se depender desse cálculo. Vai depender, como eu disse, do presidente Lula. Leandro. Obrigado, Murilo, pelas suas informações, também pelas suas apurações. Murilo Fagundes falando ao vivo lá de Brasília. Eu vou chamar agora a nossa analista Basília Rodrigues aqui no telão. Ontem eu não falei com ela, não me despedi da Basília. Tá tudo bem, Basília? Tudo certinho? Boa noite. Tudo ótimo. Boa noite, Leandro. Vamos nessa. Olha, não se despediu de mim ontem, antes de ontem, nem todos esses dias, será, Leandro? Mas olha, a pauta está bem parecida, com o que a gente viu aqui na programação do SBT News desde esta ação dos Estados Unidos contra a Venezuela. Basília, como você avalia os movimentos do Palácio do Planalto agora, do governo Lula, sobre esse assunto, segundo as suas apurações aí em Brasília? Olha, o Brasil tem noção da sua importância, Maior país da América do Sul, a gente está falando de uma nova página da história dos países latinos, mas escrita com mãos estadunidenses, Mãos aí americanas. O governo dos Estados Unidos tentando ditar os rumos da Venezuela, que é um país importante também na construção do nosso continente diante do território rico em petróleo, não apenas pela questão cultural, ideológica,
ideológica, política, e por ser um dos países da América do Sul, mas essencialmente, por isso que é um país muito conhecido mundialmente, para além das questões políticas, né, de ter aí Maduro há 12 anos no governo, uma extensão do chavismo, é a riqueza. O petróleo é o que mais chama a atenção de quem nunca pisou o pé na América do Sul, na América Latina, chama a atenção de como vai se dar essa cruzada dos Estados Unidos contra a Venezuela. Está mais do que claro que o governo Trump tirou Maduro da Venezuela, mas não devolveu o país ao comando ou ao entendimento dos venezuelanos. A Delcy Rodrigues, que é a vice do Maduro, que segue por lá, ela tem aberto contato, né, com o governo americano, que no primeiro momento, depois da fala mais dura de Delcy, essa que aparece na tela do SBT News agora, dizendo que não voltaria a ser uma colônia ou escravo dos Estados Unidos, a primeira reação do governo americano foi dizer que ela não mandava em nada, né? Mas depois, até com uma certa modulação desse discurso da hoje presidente da Venezuela, demonstrando disposição em negociar, em falar desse futuro do país, Venezuela. Então, parece que eles estão se entendendo. E o Brasil está observando isso. A gente teve aquela manifestação do presidente Lula, que só aconteceu depois que ele ouviu todos os lados. Ele ouviu o ministro da Defesa, ministro de Relações Exteriores, também o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, ouviu a própria Delcy Rodrigues e tantos outros conselheiros antes de emitir aquela nota oficial. Depois disso, o governo não vem falando a respeito, né? A gente viu um ministro ou outro se manifestando nas redes sociais, Gleisi Hoffmann, da Articulação Política, Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, mas o que importa mesmo, a principal voz do governo, que é Lula, isso está esperando um segundo momento mais claro para acontecer. Lula tem feito muitas reuniões. A gente ouviu há pouco essa reunião que teve com Mauro Vieira, que foi muito rápida. O tamanho, né, o tempo dessa reunião, ela não dita o tamanho da importância que o governo está dando para este assunto, porque várias reuniões estão acontecendo remotamente, presencialmente, por telefone. Uma informação que a gente apurou lá no Palácio do Planalto. A assessoria internacional da presidência tem sido procurada por outros países, outras nações, chefes de Estado de outros países interessados em conversar com o Brasil sobre a Venezuela. É que o Brasil, historicamente, sempre teve esse papel de porta-voz da Venezuela. Pelo regime chavista, que depois ficou nas mãos de Nicolás Maduro, imposto no país há décadas, pela dificuldade econômica, né? Um país muito sancionado pelos Estados Unidos, né? Punido pelos Estados Unidos. Então, com quem conversar? O Brasil, há tempos, faz essa ponte de outros países, mas especialmente com os Estados Unidos. Eu lembro que logo na chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, neste terceiro mandato, uma das prioridades do seu governo, além do contato com os países vizinhos, né? As primeiras viagens do Lula aconteceram dentro da região. Uma das prioridades do presidente Lula foi essa, né? No que diz respeito a esse eixo Venezuela, Estados Unidos, que o Brasil fosse visto como um porta-voz, como uma ponte de contato, até uma forma de equilibrar, tornar a relação mais branda, né? Tentar até contornar as sanções que o governo Trump estava, quando o Lula assumiu, ainda era governo Biden, né? Mas tentando controlar aí essas sanções do governo americano contra os venezuelanos. Ok. Basília, você tem a apuração, Basília? Se não tiver tudo bem, depois a gente confere. Ou se o próprio Palácio do Planalto tornou pública essa informação de quais são os países que estão procurando o Brasil? Eu ainda estou apurando quais são os países, né? A gente tem ali as informações oficiais, extraoficiais do governo brasileiro, mas até aqui é essa informação, que ligaram para a assessoria internacional da Presidência da República para conversar com Lula sobre Venezuela. Perguntei no Itamaraty se haveria essa lista, né? Perguntei na própria assessoria. E a informação
o dado está concentrado no Palácio do Planalto. Então, a gente está aqui procurando, via fontes oficiais ou oficiosas, a informação de quais teriam sido esses países. Os próprios países da região, é até uma obviedade dizer que sim, né? Eles estiveram recentemente reunidos na CELAC, então o Brasil ele é visto como este porta-voz da Venezuela e da região. Agora, saber se outros países de outros continentes, eu até imagino que também estejam nessa lista, eu gostaria de saber quem são. Um outro ponto importante, para a gente só arrematar aqui, a notícia, ou uma das notícias do dia, foi saber que os Estados Unidos recuaram nas informações sobre o que levou à prisão de Nicolás Maduro, né? A acusação de que ele era um líder de um cartel de tráfico de drogas. Então, ainda tem muita coisa que parecia firme e justificativa para toda aquela ação no fim de semana, que está mudando. O Brasil está de olho nestas mudanças fáticas e de discurso também para saber se remodela, se muda o seu posicionamento. Não é a intenção, ok? Até aqui o que a gente vê, e depois dessas reuniões com assessores, ministros e tudo mais, é um posicionamento firme de manter o mesmo tom utilizado na nota de Lula e também na manifestação do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. O que isso quer dizer? É importante a gente explicar para o público. Continuar chamando a prisão ou captura de Maduro de sequestro, continuar condenando a ação dos Estados Unidos e dizer que aquilo foi uma afronta à soberania de um país. Porque entra naquele tópico do que a gente conversou alguns dias aqui, né, Leandro? Abre um precedente perigoso, imprevisível. Quais outros países que num atrito com os Estados Unidos pode receber, então, a Força de Segurança americana numa ação estratégica para prender o seu presidente? Okay. Basília, obrigado, viu? Essa informação que você trouxe agora é muito importante de países procurando o Brasil para tentar conversar sobre algo, comércio. Por quê? Porque o comércio no mundo, a relação comercial vai mudar.